tarde a todos. Eu me chamo Gabriele Toniaso, sou acadêmica do 5º ano de Zootecnia da Universidade Estadual do Paraná e hoje eu estarei apresentando o meu trabalho intitulado Qualidade de carne de frangos de corte alimentados com níveis de proteínas, orientado pelo professor Ricardo Viana Nunes. Dentre os principais ingredientes utilizados na dieta animal, a gente pode citar o milho como uma fonte energética e o farelo de soja como uma fonte proteica. Os custos para produzir esses alimentos, esses ingredientes, eles são altos, bem como os custos com a produção animal. Cerca de 70% dos custos totais da produção são oriundos da alimentação animal. A gente também tem o fato desses alimentos eles competirem com a alimentação humana. Então, as pesquisas, elas estão procurando alternativas que a gente possa reduzir os custos da alimentação através dos níveis de proteína que a gente inclui na dieta. Com isso, a gente pode trazer o termo de proteína ideal, que é o balanço de forma correta dos aminoácidos da dieta das aves, que elas vão promover, sem excesso e sem deficiência, atender todas as necessidades do organismo, tanto para a manutenção quanto para a deposição de proteína corporal. Os níveis de proteína eles estão atrelados à deposição corporal, como a gente viu lá o termo de proteína ideal. E alguns autores, como Ferreira, em 2015, ele avaliou o desempenho e a qualidade de carne em aves que foram submetidas à redução de 15% de proteína bruta da dieta. E ele não observou diferença estatística. Mas qual que é a preocupação que a gente vai reduzir esses níveis proteicos da dieta que vai gerar na mesa do consumidor posteriormente? É quanto à integridade física e sensorial desse alimento quando ele vai chegar lá na casa, lá na mesa do consumidor. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade de carne de peito de frangos de corte alimentados com redução de proteína na fase de crescimento e terminação, sobre as variáveis de peito madeira e estria branca, que são as miopatias peitorais, capacidade de retenção de água, cor, pH, perda por cocção, perda por gotejamento e o grau de oxidação lipídica, que é o TBARS. O experimento ele foi executado no Centro de Pesquisa em Avicultura da Estação Experimental Professor Dr. Antônio Carlos dos Santos Pessoas, localizado em Marechal Cândido Rondon. Todos os procedimentos eles foram pré-aprovados por um comitê de ética no uso de animais de produção da UniOeste, protocolo número 027 de 2022. Ao total, foram utilizados 320 pintos machos de 1 dia de idade, da linhagem COB 500, divididos em 2 tratamentos. Então, o tratamento controle, que teve o nível de recomendação pelo manual da COB, e o tratamento com redução de 5% nos níveis de proteína no período de 22 a 42 dias, nas fases de crescimento e fase de terminação. Cada tratamento contava com 8 repetições e 20 aves por unidade experimental. Com 42 dias, então 2 aves por unidades experimentais, elas foram pegas ao acaso, pesadas individualmente e foram sacrificadas por eletronarcose, passaram pelos procedimentos de sangria, depena e evisceração, e foram determinadas as análises de qualidade de carne através do peito dessas aves. A avaliação de peito madeira foi de acordo com a metodologia de Thihar e seus colaboradores de 2016, e os peitos eles foram classificados em um score de 0 a 3, onde 0 era normal, 1 leve, 2 moderado e 3 severo. As estrias brancas, elas foram avaliadas de acordo com o método de Kutapã e seus colaboradores de 2016, foram também classificadas em score de 0 a 3, onde 0 era classificado como normal, 1 leve, 2 moderado e 3 severo. O nível de pH ele foi mensurado 15 minutos e 24 horas após mortem, através de um pHmetro. A cor ela foi determinada, os valores de L, luminosidade, escuro claro, A, intensidade vermelho ou verde, e B, intensidade amarelo e azul. Para avaliar a capacidade de retenção de água, uma amostra ela foi pesada, foi posta em centrífuga a 2.500 RPM por um período de 4 minutos. Após esse período, ela foi posta em estufa a 70 graus por 12 horas. Em seguida, ela foi pesada novamente. Para perda por cocção, uma amostra ela foi embrulhada em papel alumínio, pesada, cozida em grelha até chegar à temperatura de 80 graus. Em seguida, ela foi pesada novamente. Para avaliação de perda por gotejamento, uma amostra ela foi pesada,
ela foi acondicionada em recipientes plásticos, como da imagem, ela foi mantida em geladeira por um período de 24 horas, em seguida ela foi pesada novamente. O lado direito do peito das aves, ele foi selecionado para avaliação de TBARS, de acordo com a metodologia adaptada de Vink e de 1975, e ela foi mensurada aos 14 e aos 35 dias após o abate. Inicialmente, os dados eles foram testados quanto à normalidade e homogeneidade, havendo outliers. Esses outliers eles foram removidos, esses dados eles foram submetidos a uma análise de variância, havendo efeito, foi aplicado o teste de Suda-Newman-Kills. Essa tabela apresenta a incidência de miopatias peitorais, tanto para peito madeira quanto para estrias brancas. A gente pode observar que não houve diferença estatística entre os tratamentos, mas essas miopatias peitorais, elas estão principalmente associadas à aceitação do produto pelo consumidor. Ela vai afetar a aparência visual da carne e o consumidor ele vai estar associando essas estrias brancas, esse peito madeira, a uma carne de qualidade inferior, que não necessariamente é real. Então, ele vai levar ele a não comprar esse produto. Essa tabela apresenta o pH tanto aos 15 minutos quanto 24 horas pós-mortem. E a gente pode observar que não houve diferença estatística, mas que os pHs eles se encontram nos níveis adequados. Então, pH maiores do que 6, eles são considerados carne DFD, escura, dura e seca, e menor do que 5,6 é classificado como carne PSE, pálida, mole e exudativa. Então, elas estão dentro do adequado, que é entre 5,6 e 5,9. Essa tabela ela apresenta os valores de luminosidade aos 15 minutos e 24 horas pós-mortem, e a gente pode observar que não houve diferença estatística, mas essa coloração da carne ela é afetada por diversos fatores, desde a inclusão e a concentração dos pigmentos da dieta, quanto a genética do animal, a idade do animal, o processamento, qual foi a temperatura que ele foi posto pós-abate, entre outros fatores. Essa tabela ela apresenta a capacidade de retenção de água, a perda por cocção e a perda por cotejamento das amostras. Também não houve diferença estatística. Essas análises, junto à coloração e o pH e as miopatias peitorais, elas vão estar ligadas principalmente com a influência na comercialização, então elas vão deixar a carne com um aspecto e uma coloração diferente que não vão atrair o mercado consumidor. Essa última tabela ela apresenta os valores de TBARS tanto aos 14 dias quanto aos 35 dias. Não houve diferença estatística entre os tratamentos, mas alguns autores, como Adab e Sonko, em 2019, observaram que a carne de aves que apresentava maior teor de estrias brancas também apresentou os maiores níveis, as maiores concentrações de TBARS. E eles associam isso ao alto teor de graxos insaturados presente nessa carne. Então, o mesmo aconteceu neste trabalho. As aves que apresentaram maior incidência de estrias brancas apresentaram os maiores valores de TBARS. Como conclusão desse trabalho, a gente pode observar que a redução de proteína dos 22 aos 42 dias de idade não altera a qualidade de carne das aves. Então, a gente pode reduzir os níveis proteicos durante as fases de crescimento e terminação, que não vai afetar a qualidade da carne. Os meus agradecimentos ao Grupo de Estudo em Metabolismo e Desempenho de Aves, o GEMADA, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, à Fundação Araucária, à UniOeste e ao curso de Zootecnia.